Bom dia, galera. Vídeo feito a 27 de abril de 2023. Vamos lá para um videozinho, né, um pod pra gente comentar aí daquilo que a gente gosta, que é o rival. E eu vou fazer mais ou menos igual os pods, normalmente que eu faço, né? Tão descontraído, mais ou menos estilo perguntas, outro tirando aí as dúvidas. E a gente vai falar desse lugar, né, gente? É a posse, né, que é dividir as opiniões, todos os grupos que tem de mesa, todas as situações que a gente fala, e fica como se fosse o grupo A, né, da conquista, quem ama, e grupo B, né, que gosta da posse, que aí fica aquela coisa, eu gosto mais do Espírito da Morte, eu gosto mais do Ciler Mandei, né, a galera gosta mais da conquista, porque se assemelha, são valores e também curiosidade. E claro, tem a posse, né? A posse ela é um mistério ainda, até porque não é que seja totalmente proibido, mas ainda tem aquela restrição de você ir para o sul, né? Não é totalmente permitido simplesmente você chegar lá e ir para o sul, tu sai da conquista ou do reinado e pronto, vou lá para o sul. Não é bem assim, né? Existe um estilo de restrições que, que compromete essa situação de não poder, né, ficar indo direto para a posse, né? É uma cidade que são cidades tecnológicas, são cidades que são bem guardadas, né? Eles prezam muito por isso, até porque os reis justos, né, os pérolas negras, eles têm uma restrição muito grande sobre isso e alguns assuntos particulares eles tratam pessoalmente, né? Não manda nem vassalos, né, deles. Então é um lugar assim restrito, é um lugar um pouco difícil de você ter acesso, ainda mais se você servir o alto comando pro lado da conquista, né? Aí que vai ficar mais difícil ainda. E sim, o Silermandê e o Espírito da Morte são arquirrivais. Isso aí é inegável, não tem como fugir disso, né? Então, vamos lá para o conteúdo, né? Vamos falar sobre esse lugar que é a posse, que é o lugar que, sim, você não conhece muito bem. Você conhece às vezes quem joga há muito tempo o Reinado e quem não joga também, mas você já conhece um pouco do Reinado, as torres do topo dos céus, né, e a história da conquista e tudo mais, mas a posse realmente ainda é um mistério. Então hoje a gente vai desmembrar esse negócio aí, lembrando de novo que a gente faz esse pod, faz esse vídeo e vai ter muita coisa, muito conteúdo e você descobre muita coisa, até próprio, não somente conteúdos explícitos ali na regra ou que já foi contado, mas um conteúdo diferente sobre como é que é a posse. É impossível falar tudo dela, tudo sobre, ainda mais num vídeo só e gravar. Quando a gente for gravar uma outra coisa, igual a gente fez com a Conquista e Reinado, ainda já vai ser outra coisa também, então sempre vai ter novidade. Mas vamos lá, falar aí da posse, né? E, claro, do Espírito da Morte e da rivalidade com o Siller Mandei, que eu separei algumas perguntas de uma mesa e de outra, o pessoal querendo saber. E a gente vai tentar fazer uma parada interessante para que vocês consigam entender. Então, a posse, sem dúvida, é o lugar, né, mais restrito, mais cobiçado entre os que não conhecem serva inteira. Então, sim. Né? Então, não são todos que tiverem a honra e o privilégio de ir lá para posse, né? Até porque precisa de uma autorização. E se você ir lá, se não for convidado, o negócio vai ficar feio para tu, né? Ela é conhecida como a região almejada, ou seja, é uma região próspera por si só, a própria terra é boa, é mais próspera do que os outros lugares, né? Então, assim, é restrito e bem vigiado. Também temido, né? Porque a posse tem o grande espírito da morte, ou Noite das Águas, como ele era chamado antigamente, né? Então, ele sim trata de que o lugar seja um lugar totalmente diferenciado, né? Então é difícil um pouco mensurar o que é a posse só falando em palavras e tudo mais, né? Então é uma coisa às vezes um pouco indefinida, porque ela é totalmente diferente de Servon Norte, né? Servon Central. Então realmente é difícil. Então, se a gente for falar da posse, a gente não pode deixar de primeiro falar do grande dono, né? O rei da posse, que é o Espírito da Morte, né? O Espírito da Morte é conhecido em servo por esse nome, né? Porém, muitos nomes já foram mencionados sobre ele. Inclusive, o Noite das Águas é um nome que foi dado quando ele foi rei, né? Eu vou falar isso depois de Servo. Ele já reinou em Servo depois do reino da sua mãe, a Morte, né? Então, o Espírito das Eras, o Cortejador da Morte e Regente Colossal também foi um dos nomes que já foram colocados para ele, né? Mas o mais comum é o Espírito da Morte, né? Claro, como ele é conhecido.
E também por causa de uma desconfiança depois do seu reino, né? Depois que muita coisa aconteceu, sobre quem eram seus pais, né? Quem eram os pais de Espírito da Morte, né? Mas isso foi descortinado já tem um tempo. Então, o nome dele é Espírito da Morte, mas o nome real dele, né, o nome dele não é Espírito da Morte, é Reiko Kaizar, né? O nome dele é esse, Reiko Kaizar. O nome dele é original, o nome de batismo que os pais colocaram, né? Aí disseram que ele era filho ou irmão da morte, né? Mas sim, ele é literalmente o filho da deusa morte e do deus Herodes, o deus banido, né? O deus Herodes, o traidor. Então por isso que afirmou uma aproximação, né, que a divindade morte tinha com ele, com o espírito da morte, né? E o ódio que a morte, a deusa morte, tem pelo Herodes em particular, que eles eram muito próximos. Seu filho, o próprio famigerado deus Herodes, desculpa, nunca teve uma proximidade com o pai. E depois disso, então, aí o ódio é muito grande. E sim, o filho, o espírito da morte, odeia totalmente o que Herodes fez, foi contra. Né? Então que ele foi um das peças principais para a recuperação de Sérvio depois da guerra. Durante a guerra e depois, lógico. Então ele tinha um ódio tremendo, né? E tem até hoje do pai. Eles não se dão bem, não se davam bem de jeito nenhum, né? Não se davam, não tinha ali o conceito de pai e filho. Não vou dizer que era um relacionamento abalado, porque era muito mais do que isso, né? Então o negócio era muito mais forte. E depois que aconteceu a batalha, aí que o negócio ficou mesmo estranho, né? Aí hoje ele alimenta um ódio muito grande, né, pelo seu pai. Né? Ele se sente também envergonhado do que aconteceu. Pô, meu pai e as coisas aconteceram ali. E Mork sempre foi muito digna, né? Os outros sempre respeitou demais. Mas quanto a o seu pai, nada disso. E além de aliados que ele tinha íntimos, né? Então acabou que Espírito a deusa da morte e Herodes não era inegável a proximidade que eles tinham, e também eles já se relacionaram aí, né, fazendo aí tendo um filho que foi o Reiko Kaizar, né, que é o espírito da morte. E depois que aconteceu a guerra, aí que realmente ele ficou possesso contra o pai, né? E a palavra Reiko significa senhor do lar, né? Pois a intenção deles na época ali dos deuses era colocar ele como um deus patrono. E sim, ele foi um deus patrono, né, da Terra em épocas mitológicas, em épocas antigas. Então há milhares de anos atrás, né, depois do reino da morte, Reiko, né, ou o espírito da morte, reinou sobre Sérvia inteiro, de norte a sul. Ele era o rei, né, ele era o patrono, né, de Sérvia. Ele reinou durante centenas de anos ali sobre Sérvia inteira, a pedido dos seus próprios pais, e não teve nenhum tipo de restrição na época. Como ele já se mostrava digno e sempre mostrou, até hoje é poderoso também, querendo ou não, ele é um deus, né? Ele é filho de 2 deuses antigos, então ele como status hoje, se quisesse, teria um status de deus maior, né? Filho de dois deuses antigos. Oxe, quase não sai. Então, ele sim, né? Ele tem um status. Ele só não tem o status completo porque ele não é adorado o suficiente, nem vive nos céus para ter aí o seu status divino de Deus maior. Mas ele tem os poderes, basicamente, praticamente os poderes de um Deus maior, né? Então a intenção deles era, então assim, Herodes se embebedou de tanto poder na época, né, que ele tinha o cara reinava sobre Sérvia, não era sobre a conquista, sobre, né, regiões abandonadas antigamente, que é antes de ser levantado o Alto Império da Sinara. O cara reinava sobre tudo. Então sim, ele teve uma hora que se embebedou de poder, querendo ou não, né? E mentiras também. Então ele era um rei poderoso e todos que se aproximavam, sim, né, tinha aquela situação ali de mentir para ele, se aproveitar das situações. Quem não, né? Que rei não passou por isso e não seria diferente com ele. Isso aí não tem o que falar, né? E na época o negócio ficou tão ruim, tão estreito o negócio, que ele acabou se voltando contra o clérigo, porque o clérigo tinha metodologias, tinha jeito de reinar e ele tinha um de outro.
Então começou a entrar ali um conflito, né? E na época, né, o Herodes, que não estava ali muito afim de se intrometer sobre essas coisas, tirou o corpo fora, né? E foi o primeiro que literalmente disciplinou o seu próprio filho, né? E já não tinha uma relação boa, isso antes da guerra. E antes de Herodes, né, fazer a guerra e acontecer a batalha aí. Então Herodes, na época, foi o primeiro a corrigir o seu filho, né? Aí ficou um clima muito mais pesado, vamos botar assim. Então, assim, a essência divina, na época do rei Ko, né, do espírito da morte, foi retirada. A essência divina não é que arrancou os poderes dele, mas tirou os status de Deus, né, que ele tinha. Porque você não basta ser só ter um poder de um Deus, ser nascido. O próprio clérigos tem a essência Deus dentro deles, do qual eles podem dar e retirar de quem for. Ou seja, pode viver um Deus na Terra, mas não terá todos os atributos e poderes que tem um Deus dentro do clérigos ou nos céus. Então tem uma diferença aí. Então foi retirado essa situação dele na época, né? Então ele foi tirado de suas posições, ignorado pelos deuses durante muito tempo. Então ficou um clima ruim e o reino já não estava lá, essas coisas, e sim, ele basicamente foi destronado pelo clérigos. Foi basicamente o que foi acontecer. Então ele foi retirado de todas essas situações, né? E tudo isso agravou ainda mais também pela situação, né? Ainda mais com a traição de Herodes. O próprio pai não só retirou ele, mas como traiu ele, querendo ou não. Então ele ficou ainda mais esquecido ainda. Basicamente o que aconteceu foi que o reino dele lá não estava aos olhos do clero de lá essas coisas, e o seu próprio pai foi o primeiro a corrigir ele, segundo as ações que ele estava governando dentro da de Serva, né? E o seu pai próprio traiu, dizendo para ele que ele ia, ele, não, vamos ver se a gente corrige, se a gente faz isso. Não, ele foi lá o primeiro a votar contra o próprio filho para retirar ele do governo. Então, assim, foi pesado. Então, existe um relacionamento bom aí, né? Você já vai conseguir entender, né? Basicamente, né? O que aconteceu entre eles, muitas coisas, e uma delas foram isso que gravou. Aí depois veio a guerra, que é a traição de Herodes, aí que o... Imagina o ódio, né, que ele alimentou, que ele nutriu pelo pai, mediante um montão de coisas que aconteceu fora a guerra. Então, próximo à era do reino da deusa da morte ali na Terra, então a divindade conseguiu ali recuperar apenas o espírito dele. Porque, vou falar uma coisa muito, muito pesada, né? Além de espírito da morte ser traído pelo próprio pai, houve uma batalha, sim, entre o pai, Herodes, e o filho. E o Espírito da Morte perdeu essa batalha, né? A gente está falando de Herodes, o deus conhecido como o maior dos deuses, né? E ele perdeu o seu corpo. Ele foi totalmente destruído, né? O corpo de Espírito da Morte. O pai matou o corpo físico e sobrou ali só o espírito dele, né? E é um dos motivos que chama ele de Espírito da Morte, né? Então a divindade conseguiu só recuperar o espírito dele, né? O espírito dele, construindo um corpo novo, né? Para ser habitado nesse corpo. Não. Então o espírito da morte foi derrotado pelo pai, destruído. Morte achou o seu espírito e colocou um receptáculo diferente, né? Um corpo diferente, um recipiente diferente, uma pessoa diferente. Então conseguiu só recuperar ali o espírito dele, né? Construindo um outro corpo no qual seria perfeito a ela, né? Já que o antigo já havia perdido. Então ele já não tinha ali, quando foi encontrado, o espírito dele já não tinha um poder que ele tinha como Deus antigamente, né? Vamos botar aí que ele tinha um status de Deus maior e depois de perder ele virou só um Deus menor, basicamente, em escala de poder, se a gente for considerar assim. Ele perdeu muito dos seus poderes com essa situação, né? E quando foi recuperado, pior ainda, aí que ele não tinha nada, né? Mas foi uma questão de tempo para que isso voltasse, né, e recuperasse. Então foi reinando em algumas nações, em seu corpo perfeito e imortal, que pôde sobreviver todas essas eras de serva, né? Ele é um deus, então ele é imortal, ele não morreria, né? Então fazendo crescer em conhecimento, poder, né, e experiência. Então, imagina, tu reinava, teu pai traiu, matou você, tentou te matar, e depois a mãe recuperou o espírito e colocou ele num outro corpo para que ele viesse a sobreviver, perdeu os seus poderes praticamente todos,
Depois ele veio se recuperando aí com o tempo, claro, ele nunca mais foi o mesmo. Então, assim, mas também não demorou muito tempo seus poderes semidivinos, na época, começarem a se manifestar de uma forma mais agressiva. Então, com o tempo, se recuperou muito mais, né, os poderes dele. Então, ele preferiu apenas participar, né, de certas coisas e não mais ficar diretamente em nada, né. E os batalhões dele, toda a sua potência bélica, se tornaram cruciais aí para a vitória de Sérvia. Então, foi aí traído antes. Ele retornou num momento também muito bom, que foi a guerra, com os seus batalhões, com o seu, né, seu poder bélico. E sim, foi uma peça crucial para que existisse a vitória, né? E sim, ele estava sob o comando de Silharmandei. Se você tem alguma dúvida sobre isso, ele estava sob o comando, né? Então que o próprio Silharmandei governou a guerra, né? A guerra antiga, liderou, deu a esperança. E sim, na época eles não tinham impasses, né? Silharmandei e Espírito da Morte não tinha impasse, mas também foi criado um impasse por causa da guerra também, antigamente. Então, você lembra dele liderando e ele foi lá e sim, esqueceu de lado, já tinha alimentado muito ódio pelo pai e isso da guerra foi pelo pai, ele aproveitou para se vingar dele, não deixando o pior também acontecer na terra de Serva, que outrora já foi dele, né? Já foi governante. Então, sim, ele preza muito por Serva, né? Ele é totalmente um guardião de Serva contra qualquer tipo de ameaça que pode vir, né? Então, os próprios deuses confiam muito nele sobre isso. O governo dele foi abalado, ele se voltou contra o clérigo, mas não traiu, né? Só em questões políticas e sociais que não deu muito certo a ideia do clérigos, né, dos deuses, com Reiko, né, o espírito da morte, né? Então ele foi muito importante, isso é inegável, né, que ele foi importante. Então ele não aprova nenhuma ação do seu pai, isso já é óbvio, isso já é notório, né? Muito menos nenhuma ação contra o continente, por ser o guardião também, né? Ele foi rebaixado e sofreu tudo que ele passou, tudo que ele sofreu foi por culpa do seu pai, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, ele não é mau e maligno. Então, pensa o espírito da morte, pensa nas trevas, né? O cara ruim, seco, frio, não é desse jeito, né? Muito menos inimigo das nações. Então as alianças dele vai do reinado, né, regiões abandonadas, hoje o Alto Império, com um pouquinho de exceção da conquista. Porém, ele tem um vínculo, uma aliança muito forte com o Shelley, a rainha, basicamente, e os sagrados também, né? Então, onde já teve uma guerra travada, que a gente vai chegar lá, anulada pelos deuses entre Espírito da Morte e Silharmandei, porque já tinha havido muitas destruições, né? Então, a gente não pode deixar isso passar batido, que foi uma coisa que realmente aí fez diferença no continente, né? Fez muita diferença. Então, sobre a guerra, então a gente, já que eu mencionei, vamos falar da guerra de Silharmandei e Espírito da Morte, né? Que é uma coisa que não pode passar batido. Também foi perguntado sobre isso, né? Sobre essa guerra, né? A gente não pode deixar aí. Então, no ano ali de 237, né? Pela história de Serva, iniciou uma guerra entre Silharmandei, né, e Espírito da Morte, tá? Representando o sul. Então houve uma destruição total, vamos botar assim, né? Então teve que ser feito um pacto para selar essa trégua, porque já acontecido muita coisa. E, incluindo já respondendo algumas outras perguntas, a guerra foi travada, né, com o Silharmandei e Espírito da Morte, porém, lógico, os Pérolas são o grupo de elite do Espírito da Morte. Então, sim, teve ali intervenção dos Pérolas, até por obediência. Então, os Sagrados lutaram com os Pérolas Negras, que é isso que vocês queriam saber, lutaram sem dúvida. E Silharmandei contra Reiko, o Espírito da Morte, né? Ainda bem que não teve perdas de nenhum do lado, ou seja, nenhum pérola matou um sagrado, nenhum sagrado matou um pérola negra, né? Então ficou muito também de ter batalhas, basicamente, mas não talvez com intenção de morte, ou eles queriam um domínio ali, né? Mas isso também não tornou eles necessariamente inimigos, é à toa que eles não têm um mau relacionamento, do contrário que todos pensam. Bom, é arquirrival, os pérolas são contra
os sagrados, não existe isso. Existe conflito de interesses hoje, mas não existe ódio entre eles, né? Basicamente. Não tem um ódio ali, eles se odeiam e é o lado A que é o sagrado, o lado B que é o espiritual. Não existe esse negócio. Existem seus impasses e algumas opiniões diversas, sim, que eles têm, que não concordam. Se for necessário, eles vão lutar pelos seus interesses, né? Mas essa questão que a maioria pensa não existe, né? Então a batalha pessoal de Silêncio Espírito da Morte durou alguns minutos, basicamente, quando eles travaram. Suficiente para destruir tudo que tinha em volta. E para quem conhece o mapa antigo, as histórias antigas de Serva, sabia que tinha um arquipélago menor. Hoje em dia você vai ver no mapa, não existe. Porque a batalha do Silêncio com o Espírito da Morte literalmente varreu do mapa, né? O arquipélago menor. E o arquipélago menor foi destruído, velho. Com a batalha dos dois, que durou apenas, sei lá, 5, 6 minutos. Foi o suficiente para varrer. E eles nem tinham manifestado o poder ainda, né? Eles tinham consciência que se manifestasse todos os poderes de verdade, observam, em questão de segundos, fração de segundos, seria dizimada da Terra. Pelos dois ser os próprios guardiões que existem, né? Vamos botar assim, maiores, né? Eles se conteve, teve que se controlar e mesmo assim destruiu aí o arquipélago, né? Menor. Hoje em dia você vê aqui, ó. Tá vendo? Reinado. Aqui em cima é um arquipélago maior, perto da conquista. Tinha um arquipélago menor, hoje em dia você não consegue ver. Por quê? Foi dizimado, literalmente. Então a batalha já era iminente. Qual era o motivo para ter essa guerra? Foi diversos, de opiniões. E claro, um queria governar o lugar do outro. Silermandei teve interesse na posse já, como a posse teve interesse na conquista. Então, querendo ou não, uma hora isso ia acontecer. Era uma guerra já declarada, e uma hora aconteceu. Não teve muito que fazer. Imagina, duas peças importantes que têm ali seus impasses e opiniões diferentes, né? Uma hora essa guerra ia acontecer. E o segundo motivo, que não é menos importante, foi a posse aí do arquipélago, que seria do arquipélago menor, se a gente tivesse destruído, e do arquipélago maior, que hoje o norte do arquipélago maior pertence à conquista e o sul do arquipélago menor pertence à posse, é uma coisa que vocês não sabiam. Então, se a gente for ver bem, esse local aqui, que é o arquipélago maior, o norte pertence à conquista e o sul pertence aí à posse. A área banida e antigas eras é totalmente da posse, ou seja, o Reiko domina a posse, área banida e antigas eras, e o sul do arquipélago maior, né? Selermandei domina a conquista e o norte aí do arquipélago maior. E ele é co-rei, né? Co-responsável, co-dono do país da espada. Silermandei, tá? Para vocês terem noção. Então, Silermandei na época dominou ali. Ele divide a tirania do país da espada e o norte de arquipélago maior é dele. E Reiko, né? Kaisan, Espírito da Morte, domina o sul, né, do arquipélago maior, a área banida e antigas eras pertence a ele, tá ok? Então, querendo ou não, essa guerra aí já era inegável e tinha que acontecer, né? Então, assim, é uma peça diferente, né, o Espírito da Morte, né? E ele é um tipo de cara bem rígido, né? Seu perfil é autoritário, é rude, sim, né? E com uma leva margem de soberba, querendo ou não. Ele tem uma altivez, ele é um deus. Então, quem não é? Quem de Deus não é, basicamente? Poucos, né? Lógico, Pétala, Trevelai, não é? Deus Ser não era, e alguns, só que a maioria. Então não é muito fácil de agradar, né? O espírito das eras, né? O espírito da morte. Muito menos impressionar. Afinal, ele é um deus maior de status, porém não tem hoje total esse poder. Então ele é realmente muito poderoso, né? E herdou aí o poder da morte e do próprio Heróis, né? Feito por deuses grandes e filho do maior deus que já existiu, né? Basicamente. Então hoje ele tem um relacionamento estreito, razoável com clérigos, mas não obedece diretamente todas as ordens, né? Então, basicamente isso, né? Então, assim, não se sabe ao certo o feito
que aconteceu hoje, até hoje. Pô, você falou minutos atrás que ele foi destruído, seu corpo, né? Aí sobrou, aí foi resgatado ali a, o espírito dele, tá? E a alma e o corpo, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo original de Herodes e com a alma dele. Então, falo que ele é exalmado, porém a alma pode ter voltado, uma vez que ele pegou, né? Foi colocado em outro corpo, mas até então certeza não tem. Tem alguns profetas, né? Afirmam que ele vaga pelo universo, né, em outros planos, que foi aprisionado pelos próprios deuses, mas é apenas especulação. Então, porque Herodes tinha total controle sobre seu filho, e isso aí não é mentira, né? Então isso poderia ser uma esperança de retorno até para o próprio Deus traidor, retornar um dia, né? Através dos próprios poderes do filho. Então o Espírito da Morte é venerado como um deus praticamente na posse. Então quem pensa que o Espírito da Morte é um rei autoritário, que os outros não gostam, não, lá ele ainda é adorado como um deus, né? E não existe outro rei que seja melhor do que o Espírito da Morte para o seu povo, não tem como. Ele é literalmente o rei justo lá, ele é literalmente adorado. Quando ele passa, as pessoas beijam os pés dele, tentam se encontrar com ele, ele é literalmente tão venerado, muito mais venerado do que o rei de muitos outros lugares, né? Então ele é, então assim, ele não esconde que anseia que seus servos o venerem, porque ele gosta disso, né? Ele tem essa questão de eu sou Deus, eu sou rei e eu quero ser venerado, ele tem, né? Como qualquer deus, ele quer ser adorado. Então, é isso que faz dele também um deus, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Querendo ou não. Então, na íntegra, ele se intitula como a divindade da terra, mas só que o posto de patrono já foi dado a Silharmandei, depois de alguns anos depois da Guerra Antiga. Então, ele não tem esse posto oficial, ele se intitula, é diferente, né? Então, a afirmação que o Homem da Marreta só recebe o cargo por Trevelyan ser sua mãe gerou conflitos, né? Que ele não é de fato, Silharmandei não é de fato filho de Trevelyan, mas é tratado como, né? Então gerou uns conflitos durante um tempo aí pela posse, talvez provocando até essa guerra também que aconteceu entre eles, né? Mas Silharmandei é o guardião oficial e ele se intitula como tal, né? Então poderia ser talvez para não gerar mais colapso na Enserva, ter dado esse cargo para Silharmandei, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Só que o Silharmandei nunca teve interesse nenhum em liderar a Serva, né? O cara chegou na altura ali de uma guerra e liderou os povos para que isso acontecesse. Ele não tem interesse de liderar a Terra, ele tem interesse de ter, ele tem interesse que as coisas estejam em ordem, né? Basicamente. E hoje, até os próprios sagrados Silharmandei não estão sob domínio Silharmandei, tá? Sobre a Shelley, né, que é a rainha. Então, isso aí é um pouco difícil para acontecer, né? Então, assim, gente, o Sul, basicamente, como vocês podem ver, é muito mais interessante do que dizem, né? Além de uma grande composição de cidades gigantescas que existe lá, mitos e lendas, a posse é muito mais uma região, né? Em que servam Central e Norte. São conhecidas como muitos tipos de variações de armas, que vocês podem perceber lá que existe, né? Então, as armas impetuosas, basicamente, em grande sua maioria, até os próprios guerreiros impetuosos são construídos ali, né? E também você não despreza a ideia de você ver alguns seres, bastante seres com status de maldito, né? Que é considerado o mesmo status de consagrado, onde você vê na conquista. Se a conquista é a fábrica de sagrados e consagrados, a posse é a fábrica de impetuosos e malditos. E isso não separa que a conquista é a luz e a posse é as trevas, são apenas caminhos. A índole, isso aí vai da pessoa, da classe, da raça, porque isso são caminhos a seguir, poderes distintos. Agora o que vai fazer, pode ter um consagrado que não tem uma índole tão boa, mas um maldito que tem uma índole justa, né, fiel. Então existe, né, controvérsias sobre isso. E a estimativa de praticamente 70% de todos os seres virtuosos de Servo se encontram ali. Então ali é um lugar bem poderoso, né? Basicamente é o lugar poderoso. Ninguém pode negar. Então, a posse
sem dúvida, gente, é diferente do que os outros pensam, né? E quando teve ali 700 mil anos atrás, que o Guerreiro Divino purificou, foi uma das purificações, não teve só essa, teve outras. O Espírito da Morte estava ali, junto com o Guerreiro Divino, para purificar a Terra. Então é uma coisa que o cara tinha moral dentro do Clérigos e ele estava ali purificando tudo, né? Purificou, mandou os seus findouros, né, que são chamados os arcanjos e altos arcanjos, e ele também estava ali para purificar as cidades, que foi um recomeço, como se fosse um novo ciclo, né, que ele fez, né? E quando teve ali a piora, do relacionamento dos deuses com os mortais, que são o Silêncio das Alvoradas, ele ainda estava reinando nessa época, né? Basicamente. E a guerra, a gente não pode esquecer que na guerra ele foi o principal, volto a dizer, principal pessoa ali para garantir, né, essa vitória. E no ano de 225 foi erguida a famigerada posse. Ele meio que do nada ergueu ali a posse e estabeleceu, né, os Pérolas Negras, talvez, que falam se é verdade ou não, que é em uma resposta, os Pérolas foram erguidos em uma resposta dos Sagrados Silermandeio. Pode ser, às vezes o cara não fez nada a ver, sentiu, eles têm os Sagrados, eu vou fazer os Pérolas. Um pouco improvável, mas é o que os outros falam, né? Basicamente, né? Então, vamos dizer que isso é verdade, né? Então, antes de falar dos Pérolas, tem um fato muito importante, poucos sabem também, que o Espírito da Morte travou uma guerra com Sinara, Sinarocana, né? Literalmente por posse ali dos arquipélagos maiores, menores, antigas eras, e o que é mais incomum a Sinara, em questão de ganho de campo, da guerra, estava na melhor, né? E como se fosse do nada, ela abandona a campanha e parte para o norte para dominar as regiões abandonadas. Ali, os outros talvez seja um acordo que eles fizeram, não sei, mas o Espírito da Morte já travou uma batalha para ter ali a posse do que ele tem hoje. Não só com o Silhermandei, mas com a Sinara também. Então o cara tá ali bem, porque já levou a melhor em 2 lugares. Agora não sabe se ela não quis mais ou se realmente entrou no acordo ou que realmente não tava dando, o negócio tava difícil, né? Então não tem como aí entender. Então a relação com os sagrados com Pérolas Negras são normais. O Horus de Grilde se dá muito bem, inclusive com o Espírito da Morte. Quem o Horus de Grilde não se dá bem, né? É meio difícil falar. Mas ele tem um estreito ali, ele tem respeito, e respeito pelo seu rei também, né? Que eu mandei. Só que ele andava muito na posse, o Horus de Grilde. Então era uma coisa que, antes de ele ser sagrado, ele já tinha. Ele não é da posse, mas ele já andava muito. Ele nunca teve problema sobre isso, né? Agora, o cara que não gosta do sul, do Espírito da Morte, é o Guerreiro Ômega. É isso aí, velho. Já não gosta de muita gente e ele tem uma versão total, especial contra a posse. É o Ômega, o Guerreiro Ômega. Né? E outra pessoa que vai muito lá é a Sagrada. Ela também tem conhecidos e também tem uma história também na posse. Né? Então ela tem um relacionamento muito bom. Rei Janti também tem um estreito com a posse, uma vez que ele sempre foi um cara muito político, nunca teve muito problema com isso. Né? Vamos botar assim. E respondendo também a outra pergunta, existe também ali como se fosse uma trovoada ali na posse, que é a casa da noite, né, como é falado, ou casa dos espíritos, que você ali vê muitas pessoas formando, né, no caso impetuosos, como vocês, né, podem entender, basicamente, né, lá. Então existe sim, né, um lugar onde é feito como a trovoada e é bem grande, é grandioso, né? É bem grandioso, tá? As cidades da posse que a gente tem, que é a Estandar, né? Que é a cidade portuária mais emergente, sim, na tecnologia, é uma cidade tecnológica, né? Você vai ver barcos voadores, você vai ver um porto totalmente elétrico, com estruturas elétricas, tecnológicas, né? Os navios, eles têm armas de guerra, como você vê hoje em dia, até mais tecnológica, laser, você vê umas coisas bem doidas. Né? Então, sim, é uma cidade tecnológica, como praticamente todas da posse.
Aí tu vai ver a Soma, que é a outra cidade, que é a cidade das minas mais poderosas e cobiçadas que tem. Uma vez já tentou ser feito um acordo com Montanhas de Ferro dos Anões e com o sul, com a cidade de Soma, que é a cidade dos minérios, né, mais famosa. Temos a Fônoma, que é a próxima, que é a cidade da guerra. Ali é a cidade bélica, onde é construído todos os batalhões, e é a cidade responsável, assim como Leive é por reinado, Fônoma é para a posse, né, responsável pelas guerras diretamente. E a Muriás, que é a terra dos anões impetuosos, ali você vai ver os anões bárbaros impetuosos, e é uma cidade muito poderosa, belicamente. Né? Eles são uma cidade muito poderosa. Você vê os dois céus, que é a cidade portuária de seres de outro plano, sim, ali é permitido pelo próprio Aranland e Eptos seres de outro plano migrarem para ali. Então você vai ver toda sorte de seres de outros planos, outros mundos, pararem nos dois céus. Ali é permitido. Viver ali não é permitido simplesmente entrar por dois céus e ficar aí se espalhando pelo Servam, porque é proibido pelo Aranland, mas ele tem ali uma permissão, vamos botar assim, para que isso aconteça e eles venham morar ali, mas não ficar entrando para também ser espalhados. E a última, não menos importante, né, que é a Andeger, né, que é a cidade do próprio Espírito da Morte, que é a cidade mãe do lugar, onde o Espírito da Morte está, e que é a cidade, querendo ou não, mais próspera ali da conquista, né. Aí o pessoal fez uma outra pergunta. Espírito da Morte, é isso que eu não falei do Pérola ainda, a gente vai falar, pra você ver que é grande, né. Espírito da Morte poderia ser um deus do Clérigos? Perguntaram. Poderia, uma vez que ele é filho de dois deuses maiores, ele é um deus maior de status, não tendo mesmo esse poder, como eu mesmo já disse que aconteceu com ele. Mas ele poderia um dia ser um deus do clérigo? Poderia, até porque o próprio deus Lágrimas de Oceano é filho de um deus antigo. E ele é um deus maior, do qual ele tomou o lugar do pai depois da morte dele, que Heróis matou, e tomou o lugar para ser um deus do clérigo. Então, a resposta é sim. E a outra é se os pérolas negras transitam por um servo, inclusive a conquista. Sim, tanto como os pérolas vão. Os sagrados vão para a conquista, os pérolas vão para. Os sagrados vão da conquista para a posse. Os pérolas da posse vão para a conquista. Eles têm esse relacionamento, não é uma coisa natural, não é normal de acontecer toda hora, mas acontece sim. E eles não são impedidos, se lhe mandei, de entrar na conquista, desde que eles sabem quais são os propósitos e motivos que estão ali, assim como os sagrados. Um sagrado vai sair dali da conquista e vai sair entrando sem um propósito, então não tem um porquê fazer isso também, né? Mas sim, eles podem transitar. Então hoje a relação dos pérolas com os sagrados é até agradável, né? Até porque eles já ajudaram em missões secretas, sim, um com os outros, já tiveram missões conjuntas, os pérolas negras e os sagrados, né? E Shelyn, como eu disse, tem um estreito muito bom com os pérolas e e o Espírito da Morte. Então isso aí não, né, é inegável. E, né, uma das coisas mais importantes de dizer é sobre os pérolas negras, que o pessoal não tem, né, total certeza quem são eles. Originalmente foram feitos 9, porém hoje existem 6. O que aconteceu com os outros 3? Foram banidos ou mortos, né? Uma coisa que ninguém sabe, mas diz que o próprio Espírito da Morte fez isso. Então, eles foram convocados, assim como se lhe mandei, por Espírito da Morte, né? Esse é um grupo de elite, um grupo de proteção da posse. Então, com o passar do tempo, e por achar correto o Espírito das Eras, aí fez uma grande nomeação, né? Um decreto regional que ele estabeleceu ali. Bom, eles são os Pérolas Negras, mas também serão os reis das cidades. Eles são conhecidos como os reis, né? Os 6, que são 6 hoje em dia, os 6 reis justos, né? Então, quando ele fez isso, ele ainda tinha um receio, porém funcionou muito bem, porque eles colocaram as cidades muito prósperas, né? Muito, sabe? Eles avançaram as cidades, eles transformaram as cidades que já eram boas em cidades prósperas. E eles são adorados também muito pelo povo, né? Então, além de o povo ficar muito satisfeito com eles, né? Sempre insistiram para que esse comando da nação fossem feitos por eles.
E até hoje o povo luta para que eles não saiam, então eles são bem adorados. E com o tempo se passou, né? Se tornou mais difícil eles saírem em missões e serem menos reis. Então hoje em dia eles são mais reis do que os próprios, literalmente, protetores, e saírem em missões, essas coisas. Né? Porque tem outros grupos também lá na posse, então não tem essa necessidade. Só quando é tipo, muito extremo para ele sair. Né? E toda a sabedoria, né, que eles possuem, tipo, não apaga o fato de eles serem muito perfeccionistas. Então são deuses, são reis justos, porém muito perfeccionistas, né? Então eles chegam a ser bem frios e calculistas. Os pérolas eles são assim, é o perfil deles, basicamente de todos eles, né? E a linhagem de suas famílias se estende por reino inteiro, a cada pérola, né? Vendo como se fosse um nepotismo. Lá, quem trabalha para eles, primeiramente é a família, que eles honram, e depois são os terceiros, né? E é algo bem perceptível, eles não fazem questão de esconder. Né? Até os altos magistrados já acham estranho, mas tem que seguir o que os caras querem, né, gente? Né? Então eles fazem questão que seus filhos, esposos, todos seguem ali a linhagem. Né? Alguns acham que atrapalham a evolução das cidades e outros não tem o que falar porque elas são prósperas. Então fica esse boato, essa briga, essa discordância, né? E as leis são bem rígidas e ferozes lá. Porém, ela se aplica a todos, inclusive a família. Né? Então isso não pode ser, né, descartado. E depois de muito tempo, depois de muito tempo, eles começaram a descobrir as origens dos próprios pérolas, né? Através por eles mesmos, né? E a origem verdadeira. Então eles não são simplesmente pessoas, os pérolas. Eles são a reencarnação de velhos espíritos, né? Que outrora já passaram por serva há milhares de anos, talvez até milhões. Os pérolas negras são pessoas do qual receberam esses espíritos dentro deles mesmos. Espíritos esses que foram entidades antigas, né? Que já vagaram sobre serva, talvez na era dos imortais, e agora se encontra com essas pessoas. Então, algumas culturas antigas, né, até remotas, já denominaram ele até como deuses, embora eles não tenham poder para tal. Né? Seria um pouco de exagero colocar isso, uma vez que não se compara aos divinos. Então, eles são chamados de 6 espíritos de Alianória. Né? Alianória era parte de um dos 3 céus dos divinos antigos. Né? Alianória era um dos céus. Então, eles são chamados aí de 6 espíritos de Alianória, que é um outro nome que eles têm. Tá? Seres que vagavam por aqui. Né? Foi basicamente construídos aí na criação mortal, nessa época, milhares e milhares de anos atrás. E espíritos imortais que eles são, né? São espíritos imortais que podemos dizer que inventaram basicamente os sentimentos mortais. Se hoje existe sentimentos na mortalidade, foram eles que empregaram, esses espíritos que empregaram sobre a humanidade, né, sobre os elfos, os anões. Existe, basicamente, segundo as histórias, sentimentos porque esses 6 espíritos têm. Pô, mas aí então eles são 6 espíritos antigos, 6 deuses antigos, os pérolas negros? Não, eles não são deuses. Eles portam esses espíritos, eles são veículos, né, portadores, né, é uma troca, né? Eles têm poderes extraordinários e os espíritos vivem através deles, né? Então é uma coisa bem complexa de se entender. Então eles foram possuídos, basicamente, claro, pelos esses 6 espíritos, que são a esperança, descanso, triunfo, medo, loucura e poder. Dizem que através desses 6 sentimentos e espíritos foram criados todas as outras sensações, todos os outros sentimentos, né, mortais. Né? Então a gente começa com o pérola negra número 1, que se chama esperança. Né? E à medida que através de muitos sentimentos juntos é o que se fala, um deles um deles é o sonho. Então dentro da esperança existe também o poder do sonho. Todo sonho e tudo que se almeja é através de grande esperança, pois ela é perigosa. Né? Então, quanto mais esperança, mais afogado com coisas vagas e sem futuro você pode ter se ficar só sonhando e não realizar.
É assim que ele é designado. E esse espírito age nos sonhos também, né? Nas vontades de conseguir alguma coisa, de almejar. Então ele nutre também as vontades e a vontade dos outros a almejar, né? Mesmo não havendo possibilidade. O nome dessa pérola negra, que é feminina, é Sairon, né? Poderosa, que controla a mente dos mortais. Então ela opera dentro dos sonhos, da esperança e das vontades, né? Sairon é uma pérola negra poderosíssima que é dotada do espírito antigo da esperança. Show de bola. Temos o segundo, que é o descanso, não menos poderoso. Ele não é um descanso só do corpo. A gente sabe que precisa do descanso do corpo e da mente e da alma, né? O descanso ou a paz é algo cobiçado até pelo maior guerreiro da Terra. Que guerreiro não se cansa? Que guerreiro não quer o seu descanso merecido? Não quer, após uma vitória, né? Conseguir ali o menor deus, do maior guerreiro ao menor deus da Terra, dos céus, quer um descanso, quer um refrigério, né? Quer ali saber que conseguiu aquilo ali através do seu descanso, através do pós. É isso que ele consegue entender. É uma coisa que não tem como negar. Todos desejam o seu repouso, né? Um descanso merecido, lógico. Então, após inúmeras pelejas e problemas que você pode ter em passagem pela vida, né? Pode ser curto ou demorado, você quer um descanso. O nome desse pérola é Karinam Voren, né? O pérola que tira tudo que você possui, inclusive sua vida, para finalmente você descansar. Então ele tira as suas energias, ele tira até a sua vida para que você tenha um descanso, até na morte, né? Depois. Então ele é muito poderoso, esse pérola negra. Karinam Voren, né? É o que domina ali o poder, né? O poder do pós-guerra, o descanso. Temos o terceiro, que é o triunfo, né? Triunfo, uma vitória é algo que tem que ser administrado, querendo ou não, porque a própria vitória ela pode te destruir. Quem sempre ganhou não entende o aprendizado que tem aí a derrota e a experiência que é gerado sobre isso também. O triunfo é algo que sempre se busca. Claro, você quer vitória. Então, numa guerra você quer vencer, né? Mas a cegueira que pode ocasionar é praticamente irreversível, ou seja, a vitória ela pode te dar coisas, mas ela pode te tirar muitas outras. Por você estar cego e embebedado da vitória. Quando se ganha tudo, né, o que precisa, às vezes outras coisas importantes é esquecidas, né, os detalhes. Não percebendo que realmente é o detalhe que vai fazer toda a sua conquista. Né? O nome desse pérola é Aganor Seth. Na verdade é Aganor Seth, mas se chama Aganor Seth. É um pérola que controla a vitória e a derrota. Ele é o sentimento da própria vitória no mundo. Se existe o sentimento e o espírito da vitória, é Agnor Seth, pérola negra. Aí a gente tem o medo. Isso é poderoso pra caramba demais. O medo é algo que alimenta a coragem. É a maior motivação que existe em qualquer ser. Então você, diante das situações, você vai ter medo, porém você vai ter a vontade de vencer. Né? O medo, muitas pessoas até paralisa, né? Mas ele implora para ser desafiado. O medo ele tem isso. Você sente um medo, receio, mas você quer fazer. Né? Esse sentimento é isso que ele faz. Que precisa ser encarado e retirado. Né? O medo movimenta, né? E revela quem você é. Então você descobre quem é você nos maiores medos da sua vida. E separa, né, a melhor e a pior parte que você tem. O medo é a luz da revelação do espírito, um caminho que pode terminar com alguém ou terminar em algum lugar. O medo ele vai te revelar até onde você pode chegar. E ele às vezes revela muito mais do que você pensava que poderia. Botar assim, né? A medo, que também é uma pérola negra, é a mulher. Ela é chamada de a medo, né? É diferenciada dos espíritos. Né? Seu nome é Valahan Sankita, a conselheira antiga do mundo inferior. É isso mesmo. Ela era uma das conselheiras do inferno, do mundo inferior. É uma pessoa diferenciada e hoje é uma das que dá o próprio conselho para Reiko Kaiser, né? O próprio espírito da morte. Ela é diferenciada. E sim, já teve estreitamento com Ciler Mandei. Né? A própria deusa morte admira muito essa
a medo, né? Que é a Valahana Sankita, é uma pérola negra excepcional. A gente vemos a loucura, né? A loucura, que é a quinta, né? A quinta pérola negra. A loucura e a sanidade andam juntas mais juntas que o amor e o ódio, ou seja, a loucura anda mais com a sanidade do que o amor anda com o ódio. A loucura é uma mente desperta, uma mente sã, né? Os outros, mas você está falando de loucura e é sã, porra, é paradoxo esse. Não, vou explicar. Que beira os mundos da realidade com maior sensibilidade, diferente dos conceitos humanos e gerais em cultura mortais. Você só descobre que você é louco porque você está são. Ou você descobre que você está são porque você é louco. Então ela sempre anda ali à beira, né? A loucura é verdadeira, ela é digna, ela é sensata. Você sabe que é louco e pronto, acabou. Agora, quando você está são, você sempre está beirando a realidade se você está ou não, né? Então ela é simples, sem querer a vida de uma forma natural. O que importa é os meios. A loucura é o caminho para a inocência, né? Basicamente, que ela é considerada assim, um espírito. Então, a própria inocência vem da loucura, segundo os espíritos, onde tem todos poderiam retornar para onde quiserem. Então, a loucura é um jeito de você tornar a sua inocência e ter a piedade com os demais, né? Seu nome é Pavalon Nessa, né? A loucura, o loucura vivo, que ele é chamado, pela da maior loucura e sanidade sobre a Terra. Então ele controla a loucura, a própria sanidade, que ele controla o reverso, né? A inocência e demais coisas. Então ele nutre todos esses sentimentos, é muito poderoso. E deixar pelo último pérola negra, o sexto, que é o poder. Esse, se estava respondendo a pergunta qual era o mais poderoso, talvez seja esse. Mas isso é questionável, mas dizem que ele é um dos maiores, que é um poder embriagante, sufocante, né? Maligno e devorador. O poder é assim. Então o poder ele te gera altivez, soberba, te gera coragem, te gera autoestima, mas também gera soberba. Então o poder ele é algo que está acima basicamente de muita coisa, né? O poder é algo que sufoca também, realiza os seus maiores desejos. E é magnífico, mas também pode te levar à ruína, né? A fonte do poder verdadeiro sempre é aquele que é usado dignamente, segundo eles. Então, se você tem poder e usa ele de forma digna, então você realmente tem poder. Basicamente, como é. Mas o seu excesso pode te levar à perdição, como eu havia dito. O nome dele é poder do alto céu, ou Erenos, como é chamado. Pérola do poder absoluto entre a mortalidade, entre o céu e entre a terra. Até os próprios sentimentos que os deuses nutrem de poder vêm através desse espírito. Então, o vídeo rendeu pra caramba, 52 minutos. Tinha muita coisa que eu poderia falar, eu quero ser menos de 1 hora, mas tá aí. Então, assim, tentei falar um pouco das cidades, tentei falar dos pérolas, falei aí do embate, da guerra, então tudo que o pessoal perguntou basicamente, né? E se tiver alguma pergunta que você tenha mais, que não foi falado aqui, alguma coisa que não, né, não foi mencionado, ou então a coisa que falou ali, você, caraca, eu não sabia disso, eu queria que, tipo, fosse mais abordada essa parte. A gente fala lá nos grupos e assim a gente vai conversando. Valeu, galera. Obrigado pela paciência aí de escutar o vídeo, tá? E vamos procurar fazer dessa forma. Eu vou subir no canal, aí eu vou compartilhar com vocês. Foi muito bom ter falado aí da posse, eu particularmente gosto muito de lá. Valeu, galera, abraço.